Num país como Angola, em que a abundância de recursos hídricos pode fazer com que a gente vá fazer, como é que se diz, a eletrificação do país com barragens hidroelétricas e não ter necessidade de ir a correr atrás dos Mas fotovoltaicos. não é o potencial, é a realidade. Nós temos excesso de produção elétrica. O que nos falta, onde nós precisamos de investir, é na transportação. Sim, mas calma. Nós precisamos de transportar a energia elétrica. Transportação e distribuição. Mas a questão que eu levantei foi a seguinte: será que Angola necessita tanto assim de instalar esses parques fotovoltaicos? Não, é exatamente isso que eu estou a dizer. Mas eu quero uma resposta. Um dos argumentos que dão é que fica mais barato no sentido de a distribuição, depois a colocação, porque tu tens zonas remotas, onde recônditas, onde não chegam as autoestradas da energia e que aí ficam mais próximas. Mas mesmo aí, isto é uma visão. É preciso que nos expliquem que esses 900 milhões quer dizer, é 2/3, é quase a totalidade do empréstimo. Mas, é para isso. Mas quanto é que custa a produção de 1 kWh numa central fotovoltaica? É isso que nós precisamos também de perceber. E é isso que nós não sabemos. Responda só a minha pergunta. Angola necessita, assim, tão urgentemente de instalar parques fotovoltaicos? Não, estamos a dizer. Vamos ouvir, deixa eu ouvir o Anda. Nós já produzimos excesso de energia. Portanto, o que nós precisamos não é de produzir mais energia. É claro que pode haver esta situação de ser mais barato produzir energia de lá do que transportá-la. Mas, em princípio, em número macro, nós já produzimos mais energia do que aquela que necessitamos. Portanto, é desnecessário. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. É que, seja ou não necessário ou útil fazer o investimento no fotovoltaico, nunca deve ser um investimento do Estado. Tem que ser o investimento da empresa produtora de energia. Vamos ouvir o Anda também. Calma, e a empresa produtora de energia só pode justificar o seu investimento com um plano de negócios em Heitor condições. Carvalho, vamos ouvir o seu colega Fernandes Wanda. Wanda, porquê esta corrida aos parques fotovoltaicos? Uma imposição do amigo americano? Não, repara, eu não diria uma imposição do amigo americano, eu digo mesmo, esta é uma característica do nosso governo. Vou dar-lhe um outro exemplo, eu escrevi sobre isso aqui, um texto sobre isso aqui. Angosat. O Angosat 2 ainda não está exprimido a sua capacidade em termos de utilização. Já estamos aqui, o amigo francês passou por aqui e disse, olha, tem aqui também mais outro satélite aqui. Não, mas desculpa, nós entrevistamos recentemente, ainda o mês passado, os técnicos da como é que se chama? Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, e que explicaram que este que vem agora, o Angeu, é diferente do Angosat. O Angeu é um satélite de observação. O Angosat é de telecomunicações. Olha, eu fui no website desse gabinete mesmo, que o Robson acabou de mencionar. Eu falei com o PCA. Sim, mas o website é deles, então a informação é deles. Qualquer angolano pode fazer isso aqui. Vai lá, faz Google, vai no website do gabinete, vai ver o que o Angosat faz em termos de serviços. Está lá tudo. Observação, ajuda à agricultura. Meteorologia, tudo isso. Está lá no Angosat. E o Angeu também. Tu vais no Angosat, é repetição. Só que é mais específico, mas é repetição. O Angosat também já faz isso aqui. Pronto, isso é um parênteses. Mas vamos voltar aos parques fotovoltaicos. É um exemplo disto aqui. Não, mas vamos aos parques fotovoltaicos especificamente. São ou não são necessários no atual contexto da Angola? A governação aqui em Angola não pode ver um país a dizer, olha, tem aqui esse dinheirinho, aceita logo. Não pode ser isto, ok? Repara, no caso dos campos fotovoltaicos, nós temos o Caraculo no Namíbia, eu passei por lá, temos aqui no Biópio, em Benguela, 2 grandes campos fotovoltaicos. O que nós já devemos ter fazendo nessa altura, já devíamos ter aqui criado condições para incentivar estes montadores de campos fotovoltaicos a instalarem-se cá em Angola e não continuar o mesmo sistema agora com o amigo americano. Quer dizer, o equipamento todo é montado fora e viemos aqui apenas apertar parafusos. Isso não devia ser. Calma, o Jaime também quer falar. Não, desculpa. O Jaime também quer falar sobre essa questão dos parques fotovoltaicos. É necessário, porque já estão aí e vamos pagar. Alves, eu gosto da perspectiva do Wanda, porque ele não fica pelas ciências econômicas, lê história para poder perceber os contextos do processo de tomada de decisão. Esses campos fotovoltaicos é o sacrifício da amizade com o amigo americano. Há aquele amigo que é muito poderoso, que para se encostar a ele, para permitir que assente à mesma mesa que ele,
que bebe um café, toma refeição, ele impõe sacrifícios. Tens que ser digno de sentar à mesa. Sacrifícios sem benefícios. Os países mais fortes impõem as suas vontades. Os países pequenos é que têm que ter a expertise de, dentro da vontade dos fortes, incluir também as suas necessidades. Então, essa agenda verde é um pouco do sacrifício da nossa nova dinâmica geopolítica. Nós abraçamos um conjunto de desafios ambientais, apesar da chamada de atenção do David Cameron naquela COP que houve no Egito, onde ele disse perante líderes africanos... Foi a COP27 em Sharm el-Sheikh. Sim, onde ele disse perante líderes africanos que a África não pode suportar os sacrifícios das alterações climáticas porque precisa das energias fósseis para poder se desenvolver. Aliás, a própria Europa, mal o Sr. Putin decidiu invadir a Ucrânia, reativaram as centrais a carvão e todo o resto. Não é só isso, nós também temos que perceber a geopolítica dessa indústria energética. Repara, houve uma quase festa em toda a União Europeia pelo facto da Polónia ter descoberto novas reservas de petróleo e gás. E são eles os principais promotores desta descarbonização. Da descarbonização. A filosofia por detrás da descarbonização, ela visa a desvalorização do petróleo e do gás como fonte de energia para tornar a produção mais barata. A forma de baixar os preços é ter esse discurso hostil, de modo que esses produtos que são utilizados percam do ponto de vista psicológico. Nós não podemos falar sobre o corredor do Lubito e sobre a dívida e agora estamos a falar de um tema que levava 2 programas, não é um. E estamos a lançar um programa com coisas que eu não concordo nem minimamente. Nem um milímetro. Ninguém está a pedir o leitor para concordar. Não é com concordar, é que senão a gente tem que contrapor. Então deixa-me só terminar. Pronto, deixa-me terminar o raciocínio. Há determinadas questões que estão conectadas entre elas. E nós temos o mau hábito, às vezes, de ir ao fundo em alguns pontos que faz alguma moça para os senhores. Obrigado. Sim, meus senhores, aqui é uma grande liberdade de expressão, claro. Mas há uma responsabilidade em darmos respostas aos temas em agenda. Naturalmente. E nesta parte final do programa, a questão do endividamento, eu levantei como exemplo os parques fotovoltaicos, que são financiamentos que a Angola vai ter que pagar. E a pergunta é, há necessidade de se fazer as coisas da forma como se está a fazer? Evidentemente que não, e não há nenhuma imposição. Nós é que queremos fazer isto. Nós é que queremos. A decisão é nossa, soberana, e foi tida conscientemente. Aliás, a nossa posição... assim, tanto acontece nas fotovoltaicas como nas pontes. Nós precisamos daquelas pontes para quê? Para onde é que vão aquelas pontes? Não, mas as pontes atuais não suportam o peso das composições. Não é verdade. Só há 6 pontos para serem resolvidas. Do Lubito ao LOL, só 6 pontos para serem resolvidas. É um dado mais interessante. Nada. Absolutamente mais nada. Portanto, se querem meter outras pontes, eu creio que estas são pontes 180 pontos. Não são para o comboio, mas se querem meter as pontes, é uma redundância, é um desperdiçar de dinheiro absolutamente desnecessário. Portanto, ou seja, a resposta é não precisamos. A resposta é todos estes financiamentos de 1,3 bilhões ou 1,3 mil milhões não são necessários. É preciso não nos endividarmos com isto, até porque a nossa dívida já é extrema, já é insustentável do ponto de vista do devedor. Ela é sustentável para os credores, ou seja, nós conseguimos pagá-la, mas é insustentável do ponto de vista do devedor, quer dizer, nós perdemos dinheiro com esta dívida. Vamos ouvir o Carlos também nesse particular. Carlos? Não, eu estava aqui a concordar. Agora, também queria dizer o seguinte, nós também não podemos aspirar a fazer tudo, não é? Quer dizer, eu, por exemplo, no caso, nas fotovoltaicas, não sei o que é preciso, o que é possível fazer cá em Angola, mas a nossa preocupação deve sempre ser potenciar o país. Mesmo nesses contratos de financiamento que a gente faz, contratos técnicos, etc., que nos custam dinheiro, nós temos que sempre associar a componente angolana no sentido de procurar... Mas, Carlos, há uma questão que é elementar. Existem os tais 900 milhões de dólares para a questão dos parques fotovoltaicos. Mas temos uma produção de energia que está muito acima do consumo. Quer dizer que temos que melhorar a capacidade de transporte e distribuição. Se temos capacidade para pedir mais empréstimos, porque não pedir empréstimos para aumentar a nossa capacidade de transporte e distribuição de energia? Tu sabes que uma das coisas que eu defendo também, e no campo da energia,
é a construção de pequenas mini-hídricas associadas. Nós fomos visitar uma fazenda há pouco tempo, não é? Em que a própria fazenda tinha represas de água, mini barragens, qualquer coisa. E, portanto, é preciso... Vamos a duas fazendas, uma é em Camabatel, outra na Quibala. É preciso que nós tenhamos... agora, eu não sou especialista. Mas a minha pergunta é, Carlos, não até como economista, como é que você tem necessidade de melhorar a capacidade de transporte e distribuição de energia elétrica, porque tem energia que já está a pensar inclusive em exportar, e vai-se financiar... Mas estás a ver, um caso concreto da distribuição de energia do transporte é o seguinte... Eu não sei em que medida é que é a parte do valor da parte dessas coisas que são produzidos cá internamente. Porque é uma coisa que não é muito sofisticada, não é? Não se produz nada aqui. Diz? Não se produz nada. Mas estás a ver, estes postos... Justamente, mas estes postos estes postos de... São estes exemplos AN. Estes postos, eu não sou especialista, mas não me parece que aquilo seja assim tão complicado que a gente não consiga desenvolver minimamente uma indústria e para nós e para a África. Quando eu nasci havia até postos de eucalipto. Justamente, em Viana tem uma indústria que produz esses postos aqui. A gente compra tudo feito. Em Viana aqui tem uma... Não vou dizer o nome da fábrica, mas... Estás a perceber? E uma das razões pelas quais isso acontece é muitas vezes a urgência. E aí reconheço, Heitor, eu também sou contra isso, mas também falta de planeamento, não é? Não, tu chegas, eu não consigo. Se nós planeamos as nossas vidas individuais, familiares, porquê é que um governo vai abominar a palavra planeamento? Justamente, no sentido de perceber. Não é o planeamento do pormenor. Planeamento estratégico. Qualquer plano a curto, médio prazo, tem noção de que a nossa taxa de eletrificação é muito baixa e que nós precisamos de transportar energia. E, portanto, eu não consigo entender como é que o governo até nem cria um programa, não sei se é um programa, coisa... diz, olha, nós precisamos disto. Quais são as empresas que estão interessadas em vir para cá? Concurso internacional. Chineses, americanos, europeus, e quem é que vê, ou ver onde é que estes postos são... Sim, agora, mas calma aí, a forma de financiamento é que se calhar não te permite isso. Porque a forma de financiamento através de linha de crédito supõe que era para promover o outro país, não é para promover Angola. Esse é que é o grande problema. Mas ele precisa manter as suas pessoas empregadas, Carlos. Jaime, aqui o único problema é que tu já mais uma vez vais dizer que são os ocidentais. Os chineses fazem a mesma coisa. Eu percebo a lógica, Carlos. Nem falei dos chineses. Mas a questão de todos. Meus senhores, a questão que eu coloquei, Heitor, a questão que eu coloquei é a seguinte: nós temos um superávit em termos de produção de energia e temos um déficit de distribuição, mas nós ouvimos o Sr. Ministro João Batista Borges a falar que vamos exportar energia e estamos já a endividar-nos para instalar em Angola outras fontes de energia, os parques fotovoltaicos. A minha pergunta é, se vamos pagar a dívida, por que não endividarmos-nos Angola para melhorar a nossa capacidade de distribuição? A questão de base é que isto não pode ser um programa do Estado. Isto tem que ser um programa de empresas. Porque... Sim, mas nós temos empresas. Isto é uma questão técnica. Isto é uma questão técnica. Desculpa, públicas ou privadas são empresas. Isto é uma questão puramente técnica. Eu só posso fazer esse investimento se for mais barato e mais eficiente pôr uma fotovoltaica em vez de fazer a linha de transporte de energia. Isto é uma questão empresarial. Não pode ser uma questão de Estado. Posso fazer uma pergunta? Nós queremos... Heitor, por que o Heitor não me deixa fazer uma pergunta? E qual vai ser... o Estado... Desculpa, Heitor. Como é que vai ser transportada e distribuída a energia gerada nos parques fotovoltaicos? É isso que depende das questões técnicas que nós não sabemos. Pode haver justificação para isso, mas é com um projeto empresarial. Dizer assim, eu, empresa, vou ganhar mais a produzir um pouco mais de energia fotovoltaica do que a transportar a energia hídrica. Mas, Heitor, se não for justificado dessa maneira, se não for justificado por interesse... Deixa-me só acabar de falar. Se não for justificado dessa forma, com a lógica empresarial,
não tem razão de ser. Quer dizer, o Estado deve preocupar-se em dizer eu quero ter X de energia no ponto X, Y. Quem tem que colocar tecnicamente lá a energia tem que ser a empresa e com lógicas empresariais. Posso dar só Não, deixa eu estou a fazer uma pergunta. Qual é a lógica, qual é o racional de alguém, seja o Estado, seja o investidor privado, instalar parques fotovoltaicos, endividar-se e não ter um plano de distribuição? Como é que ele vai vender aquela energia? Tem que ter, evidentemente. E qual é esse plano? Se nós não conseguimos transportar e distribuir a energia de Capanda, Camambe, Lauca, etc., já temos um plano para transporte e distribuição da energia do Biópio, da Bahia Farta, etc. Pois, mas é a questão que eu estava a pôr. É uma questão. A empresa que produz e distribui a energia é que tem que definir, de acordo com critérios técnicos e empresariais, se é mais barato e mais eficiente transportar energia hídrica mas transportar de que forma? Se ou nós se não é temos mais barato transporte. transportar energia. Não, o que ele está a dizer é que tem que fazer o estudo, não é? É um estudo técnico. É um estudo técnico. Desculpa, não é esta questão que eu estou a colocar. A rede nacional é única. Toda energia produzida em Angola, não importa onde, vai para a rede nacional. Não, mas a informação que eu tenho é a seguinte, ok? A ideia de usar a energia fotovoltaica e eólica, né, aquela do vento, eólica, tem a ver com aquelas áreas remotas isoladas. Certo. Então, alguns parques fotovoltaicos, não aqueles de grande dimensão, tipo Biópio, que é o maior de África, não esse tipo, os mais pequenos, permitem eletrificar aldeias isoladas, quer dizer, regiões isoladas, fora da rede nacional. Mas vamos falar especificamente do que temos em Angola. Okay. O Biópio é um mega parque. Sim, agora... E para onde vai aquela energia? Entra na rede nacional. Olha, mas eu vou-te dizer o seguinte... A rede nacional que é deficitária. Sabes qual é que é um dos nossos problemas? Aquilo que o Heitor está a dizer é o seguinte. E nós já discutimos isso aqui, por exemplo, a propósito dos autocarros. Quem é que compra os autocarros? É o Ministério, não é? Quem é que compra essas centrais... Os aviões da TAG. Justamente. A TAG agora não sei se o leasing é feito diretamente com a TAG. Mas o que eu te estou a dizer é o seguinte. É que nós temos que inverter esta lógica. Não é o Ministério que tem que fazer. Porque depois há uma grande confusão nas contas. Quem tem que ficar com isto são as empresas. Exato. Quem tem que comprar os autocarros são as empresas. Sim, mas eu fiz a pergunta e o Heitor não me quis responder. A ENDE e a RNT são empresas. São empresas. Porque eles não celebram os contratos diretamente com os fornecedores Tem que ser a ENDE a decidir se é mais eficiente colocar a energia no ponto X através do transporte da ilha. Mas o Carlos está a perguntar porque é que tem sido o ministro, os ministros. Não pode ser o ministro, é isso que eu estou a dizer desde o princípio, tem que ser a empresa. A ver a lógica. É por causa do quê? É por causa das comissões. Não pode ser, não pode haver outra justificação. Agora vamos também deixar os outros falar um bocadinho. Não pode ser, porque são grandes negócios, são negócios muito grandes, não é? Que movimentam muito dinheiro e que se forem feitos numa lógica racional empresarial de estudos, planos de negócio, etc., não vão gerar isso. E depois isto gera uma confusão tremenda nas contas das empresas. E do Estado. Esse é que é o problema. Nós precisamos de mudar isso, em que passar de uma lógica que é uma lógica estatal para uma lógica empresarial. E mesmo assim a Prodel é o quê? Estatal. Não pode ser, justamente. Não estou sequer a dizer, porque não estão em condições de privatizar. É que nós temos que fazer as coisas numa lógica empresarial. Sim, mas a grande questão é que não são as empresas. Isto que tu estás a dizer, o que estás a dizer das centrais fotovoltaicas e que eu disse, que é uma justificação do governo, pontos mais remotos, isso pode ser feito através de mini hídricas também. E aliás, esta lógica da transição energética, Jaime, mini hídrica ou fotovoltaica é a mesma coisa. Aliás, mini hídrica deve ser mais limpa. Agora hoje 62% das nossas fontes de energia são limpas. Justamente. A energia, e na mini hídrica, eu também não sou especialista em energia, que é esse o problema. Eu não sou das mini hídricas ou de centrais mais pequenas, porque as nossas hídricas também são todas concentradas no Kwanza, não é? Tem um risco também. No médio Kwanza, sim. Justamente. Portanto, temos que
diversificar, não sei se é o Gov que ele estava a dizer, que é do Conene, não sei o que mais. Portanto, mas há aqui uma lógica de eficiência e não uma lógica de gastar dinheiro e de ganhar com as comissões. Esse é que é o problema. Está aí o problema. É que o setor empresarial público, a sua compreensão é muito complexa. A sua quê? Não percebi. A sua compreensão é muito complexa. É que há determinados investimentos que estão acima do poder de decisão dessas empresas. São projetos políticos. Daí que é o Estado, representado pelo Ministério de Tutela, quem toma a dianteira, quer seja na contratação e na aquisição de bens e serviços. Já vamos com calma. Mas isso é errado. Calma, Carlos, assim também não vale. O que eu estou a dizer, mas isso tudo nós já dissemos. Demos um exemplo que é o Ministro dos Transportes que compra os aviões, é o Ministro das Obras Públicas que faz as estradas, é o Ministro da Energia e Águas que assina os contratos. Isto é um facto. Não vamos tratar a chover no molhado. O que nós queremos, e sabemos por que razão. Agora, quais são as consequências? São as perdas que vamos acumulando ano após ano. Sim, eu chegava até lá, Alves. Mas isso não impede. Só faltam 15 minutos para o programa acabar. Mas isso não impede que essas decisões que são tomadas na dimensão política possam efetivamente ser orientadas por um parecer e um estudo técnico das empresas do Pelouro. Há uma questão com a qual eu concordo com os dois Carvalhos, é que isso depois tem um grande problema na contabilidade das empresas e na contabilidade pública de uma forma geral. Nós sabemos que quando o acionista faz uma aquisição fora da tesouraria da empresa, do seu próprio bolso, isso tem que representar ou na forma de um suprimento, depois se define se é capitalizável ou não, ou na forma do aumento da sua posição societária, ou vai se mudar ali o capital social ou coisa assim das empresas. Isso não acontece nas empresas. Eu não sei como é que essas empresas depois resistam a esses ativos. E outro problema é a nível da contabilidade pública. Eu não sei como é que o Ministério das Finanças depois lida com isso em termos de registros contabilísticos. Mas nós estamos a dizer isso. Isto é um detalhe. O que tu estás a dizer e o que nós estamos a dizer é um detalhe. O que nós estamos aqui a falar é da eficiência da decisão. Quando tu dizes que é decisão política, existem contratos de programa com as empresas. Eu não consigo entender porque é que é o Ministério dos Transportes, qual é a razão para ser o Ministério dos Transportes a comprar e a fazer contratos com autocarros. Eu já lhe disse que é uma decisão política. Aliás, mas política errada. Está errada. Sim, está errada. Essa outra avaliação se tu és especialista em políticas públicas, sabes bem, isto deve ser feito pelas empresas e não é o problema contabilístico, não é como é que nós contabilizamos isso, é porque a decisão é mais eficiente e a gestão é mais eficiente, há mais transparência se for a empresa a fazer isso. O meu pronto é como aliás, eficácia e eficiência, os comboios, não é contabilidade. Os comboios, o que estamos aqui a falar, vem mais não sei quantas locomotivas, não sei quantos vagões, quem os está a contratar? É o Ministério dos Transportes. Não. Agora, pelo a empresa vistos, é LAR, vai ser LAR e mas a outra parte do CFB. O CFB o que é que faz? Esse é o CFB, pronto. Ou é o CFB ou é o Aí governo? já não sei. Porque depois tens problemas até de contabilização da propriedade desses... Se reveres os relatórios e contas das empresas, uma das principais reservas tem a ver com isso. Com património. Não só é desorçamentação. Quantas vezes isso é a desorçamentação de políticas públicas? Porque tu tens uma política pública, por exemplo, que diz eu quero pôr energia no sítio X, mas a lógica empresarial não permite isso, porque não é rentável. Se o Estado quer, e faz muito bem em querer e ter uma política pública para isso, deve ser o Estado a pagar através do OGE. Mas o Estado, em vez de inscrever isto no OGE, diz à empresa estatal, faz isto. E o que é que acontece? Depois as empresas estatais deixam de ser rentáveis. Claro. E depois dizem, eles é que não são rentáveis. Não fui eu. Não fui eu com as minhas políticas públicas que estraguei a rentabilidade da empresa. São eles que estragaram. E é por isso que nós temos as empresas públicas no estado em que elas estão. Porque se desorçamenta, em vez de termos políticas públicas orçamentadas e claramente registadas no OGE, temos políticas públicas executadas pela empresa, nomeadamente aí temos que mudar a lei do Orçamento Geral do Estado. Pela Sonangol durante anos e anos. Mas então, por esta via, e são constatações que estamos aqui a fazer de uma realidade que nós conhecemos, há o risco de toda essa expectativa de que poderemos fazer do corredor do Lobito uma mola impulsionadora para o desenvolvimento, há o risco disso
acontecer, tivemos aqui os soviéticos, durante muitos anos não deixaram nada, nem uma estrada. Os cubanos, nada. Os chineses, estamos aqui com as centralidades, não conseguimos comprar uma chave, tem que vir da China. Uma lâmpada tem que vir da China. Agora, comigo, americano, qual é a garantia de que vão deixar aqui os alicerces para o desenvolvimento? Nenhuma. Se fizermos as coisas da mesma maneira, vamos ter os mesmos resultados. Da governação em Angola. A garantia é que não vamos ter nenhuma. Essa é que é a garantia. A garantia é que não vamos ter nada se não formos nós a fazer. E é essa parte da componente angolana que nós temos que mexer. E volto a repetir, a questão principal é resolver os problemas que temos hoje, começar por desenvolver um comércio que vai impulsionar o resto. Nós já temos essa necessidade, temos os produtos, temos o comboio, só falta o intermediário ali que compra os produtos e os meta no comboio. Repara, Alves... Sim, mas temos o comboio entre aspas, porque as condições em que se viaja nos nossos comboios, e é preciso reparar, Heitor, só um minuto, é preciso reparar que o passageiro, o passageiro não é só aquela tia camponesa. O empresário angolano, nós tivemos uma situação, o Carlos Rosado e eu, com o Ramiro Aleixo, foi na inauguração foi antes da inauguração do aeroporto, o Dr. António Nakashima, estava lá o PSL dos Caminhos de Ferro de Benguela. Eu perguntei-lhe se ela anda nos comboios do CFL de Benguela, era Luanda. O PSL dos Caminhos de Ferro de Luanda não viaja dos nossos comboios. O PSL dos Caminhos de Ferro de Benguela não viaja dos nossos comboios. Para que serve aquilo? Para levar os pobres camponeses amontoados como se fossem carneirada. E como é que o empresário vai confiar nesse meio de transporte e investir o seu dinheiro? Posso dizer mais uma coisa a esse propósito? Tu estiveste lá no... Deixa-me só dizer. Mas o Heitor quer responder o que eu estava a dizer. Não chegou a concretizar-se, mas o PCA do Caminho de Ferro estava para ir connosco, pelo menos fazer uma viagem de Lubito-Benguela. Está bem, mas foi uma viagem em contexto. Mas sabem outra coisa que tem sido dito? Não é que tem a ver contigo, tem a ver com isso. Uma das coisas que foi dito, que eu li também, ainda não investiguei, não confirmei, é que há alguns até... estamos aqui a falar na utilidade e sobretudo em termos de mercadorias do Caminho de Ferro do Lubito. Mas há quem diga que as tarifas foram elevadas de tal maneira que há empresas angolanas, não é? Nomeadamente falou-se do Grupo Carrinho, não sei se é verdade se não, que considera que as tarifas que estão a ser cobradas é melhor fazer o transporte rodoviário. Portanto, é o mercado, Carlos. Justamente. Mas é justamente isso. É agora, mercado. tu quando tu concessionas, tu tens que ter em conta todos estes aspectos. Porque o corredor do Lubito faz sentido se tiver tarifas concorrenciais, não é? Para que os agricultores, as outras empresas possam ter vantagem em utilizar, porque se tu tens comboio e dizem que as tarifas são tão caras que tu tens que usar o transporte rodoviário, há aqui qualquer coisa que não está bem e à partida é eliminada todas essas vantagens que nós estamos a dizer. Sabe uma coisa, estou aqui a receber uma mensagem. Quando há monopólios tem que haver reguladores, e os reguladores é um dos independentes do Estado, reguladores independentes que regulem, quer dizer que neste caso definam as tarifas. Nós temos alguma autoridade ferroviária? Não, devemos ter, não? Temos uma geral para os transportes terrestres. Para os transportes. Temos a Autoridade Nacional de Transportes Terrestres, né? Já estiveram aqui no estúdio. Mas de qualquer modo... Temos a Autoridade de Regulação de Cargas e não sei o quê. A Arcla. Mas, aliás, a Arcla esteve também na organização... esteve lá presente no... E teve o plano de que falou o Mário Rui, que foi feito um workshop em abril. O workshop para a elaboração do plano, que nunca saiu, nunca descolou, foi também com a participação da Arcla. Meus senhores, vamos terminar o nosso programa, 2 minutos para cada um, para fim de conversa. Acho que é um defeito ou uma realidade. Chegamos sempre ao final de cada programa com mais dúvidas do que esclarecimentos, com mais ceticismo do que otimismo. E em relação ao Caminho de Ferro de Benguela, temos muitas perguntas e poucas respostas. Vamos então, Joaquim Jaime, os seus últimos 2 minutos para fechar o programa.
O que será do caminho de ferro depende de nós. E eu vou reiterar o que disse atrás. Devemos aproveitar a pré-existência melhor dessa estrutura de transporte para revitalizar o parque industrial da província de Benguela, da província do Huambo e pensar também em levar a industrialização para as províncias do Bié e do Mochico. Relativamente à agricultura familiar, temos que tratar das linhas de acesso, comunicação melhor entre os pontos de produção, pontos de distribuição e consumo, para evitar essa imagem que nós temos repetidas vezes, de um lado a fome, os preços dos alimentos a subirem todos os dias, e do outro lado a produtos a deteriorar-se no campo. Temos que pensar também, tal como o Presidente reiterou, na necessidade do conteúdo local na indústria petrolífera. Temos também que pensar no conteúdo local na prestação de serviço da exploração. Não percebi, o Presidente fez o quê? Reforçou a necessidade do conteúdo local na indústria petrolífera. Nós temos aqui nesse estúdio as associações do conteúdo local e sentem-se praticamente marginalizadas. Há uma lei, um decreto presidencial que é a lei do conteúdo local, mas na prática não acontece nada. Eu havia participado Desculpa só, Jaime, eu estou a lhe dar uma informação. Os presidentes das duas grandes associações estiveram aqui. Sim. E provaram por A mais B como o conteúdo local, de facto, não passa de um papel, de uma lei. Claro, porque eu não quero falar das empresas que estão no setor. Você disse que o Presidente falou não sei o quê. Sim, mas algo que não existe. Não, mas não é nessa perspectiva que o Alves acaba de apresentar. O conteúdo local é muito diverso, por formação de pessoas, competências, várias capacidades que nós não temos aqui, infelizmente. Mas pegando no exemplo da indústria petrolífera, é um mau exemplo. Pelos operadores do conteúdo local, tem sido um mau exemplo. Se formos a replicar para o corredor do Lubito, é algo condenado ao fracasso, à partida. Eu trabalhei para uma empresa que presta serviço à indústria petrolífera e eu conheço as debilidades das empresas que atuam no setor. Eu sei que há muitos lobbies muito fortes, mas se partir um rolamento de uma bomba qualquer da plataforma, esse rolamento terá que vir da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Se partir um veio qualquer, terá que vir de fora. O Jaime gosta de complicar as coisas. Não estou a complicar. Se não se a enxada vem de Vietnã, você quer um rolamento para a indústria petrolífera feito em Angola? Claro, daí que eu disse que devemos revitalizar a industrialização. E eu fiz questão que essa industrialização também tem que estar acoplada aqui ao conteúdo local. Eu e o Carlos participamos em 2019, penso, numa conferência promovida pela AIA, onde estava-se a discutir como é que a iniciativa privada podia ajudar na diversificação da economia. Depois tocou-se na questão das refinarias em Angola. Só para concluir. Não, mas para concluir com a resposta para o que eu vou fazer, de lá para cá, da conferência em que o Jaime e o Carlos estiveram, o que é que se resolveu? É que os pontos avançados continuam sendo aqui agora. Havia um consultor das Nações Unidas, Carlos Chelaquem, que me esqueço o outro nome dele, que ele dizia: refinar petróleo em Angola vai ser caro se não for construído um conjunto de pequenas empresas. Uma cadeia, não é? Uma cadeia de empresas que prestam serviço. Se partir um peão de ataque, tem que haver condições. Já me tens de concluir mesmo. Tem que haver condições para alguém desenhar aquele peão de ataque, condições para temperar aquele metal nas especificidades. Mesmo. Não precisa de detalhe. Nós não temos em Angola nenhuma indústria para fazer agulha para alfaiataria, não temos. Mas isso, a única coisa que fazemos, e foi celebrado até por um assessor do Presidente da República, foram palitos para os dentes. Mas isso com vontade, Alves, faz-se em 5 anos. Muito bem, produzir um torneiro mecânico não precisa de 20 anos. Heitor Carvalho, rapidamente, faz favor. Eu não sou assim tão pessimista como disseste. Acho que é uma ótima oportunidade. Nós temos uma infraestrutura, nós temos comboios. É preciso pôr os comboios a fazerem pequenos trajetos para beneficiar, em primeiro lugar, aquilo que já existe, sem estarmos à espera de outras coisas que ainda se vão desenvolver. E o que já existe é o produto agrícola. Ponhamos os interpostos em todas as estações, pequenos transportes, ponhamos o comboio a circular com pequenos trajetos para dinamizar o comércio, a indústria e a agricultura familiar será no segundo momento, e para isso é preciso resolver os problemas do ambiente de negócios que eu falei aqui e que listei aqui. Muito bem. Carlos Rosado de Carvalho? Pois, há aqui, enfim, este corredor de Lubito
está a atrair muito as atenções, não é? E, portanto, se nós conseguirmos resolver esses problemas do corredor do Lobito, estamos a resolver os problemas do país todo. Não é? Portanto, é esperança, né? Essa é a minha esperança. Já que estamos tão fixados no corredor do Lobito, então vamos começar a resolver os problemas do Lobito, do corredor. E se conseguirmos resolver esses problemas que nós vamos resolver no corredor do Lobito, são válidos para todos. Exato. Mas há aqui outra coisa também que eu estava aqui a dizer. Aqui o nosso amigo Jaime, Jaime, nós não podemos fazer tudo, pá. Nós também temos que selecionar o que vamos fazer. Os motores da Boeing são feitos da Rolls-Royce na Inglaterra. Pois, quer dizer, nós aqui também temos que ter uma certa, digamos assim, uma certa humildade. E tu próprio estavas a dizer que as empresas de conteúdo local, muitas delas, não estão capacitadas. E eu não sei aqui o que é que o Wanda, se calhar vai falar a seguir a mim, pode dizer isso. Mas que é o seguinte, as nossas prioridades não podem ser produtos altamente tecnológicos. Eu falei em katana, eu insisto. Pois, como é que o meu país... Quando eu nasci já se fazia... Como é que não há katanas inchadas? Ir ao encontro do que tu estás a dizer. E nós também devemos privilegiar, se calhar, indústrias que não sejam assim tão sofisticadas, que tenham alguma mão de obra, não é? Porque a nossa vantagem competitiva é mão de obra. E, portanto, essas escolhas também têm que ser feitas. Esta ideia de que nós somos capazes de tudo e que vamos fazer tudo, também tem que ser, naturalmente, enfim, refriada. Muito bem. Fernandes, Wanda, para terminar. Okay. As contas nacionais, o INE publicou recentemente, mostram que no segundo trimestre a economia de Angola continua a ser o que eu chamo uma economia de compra e venda. Petróleo com peso de mais de 30%, depois o comércio mais de 20%. A agricultura está à volta de 10%, a indústria está a fazer o fator decisivo de menos de 7%. E isso é necessário transformar a estrutura da nossa economia. Isso vai ser possível através do aumento de produtividade na agricultura, enxada, katana, tratores. Temos que aumentar a produtividade no setor agrícola e uma indústria transformadora que possa municiar com inputs para a agricultura e transformar o que sai da agricultura. De resto, quem disser o contrário está a mentir. Muito bem.